Vamos lá, setor elétrico, assim, eu não consigo imaginar uma canetada vindo do Bolsonaro nesse setor, tá? Não por culpa do Bolsonaro em si, mas pela forma como ele sempre falou e de fato isso ele fez, que era montar o seu ministério e dar aos cargos ali pessoas com experiência técnica e conhecimento devido para aquilo. Então, botou o Moro como ministro da Justiça, Paulo Guedes como ministro da Economia, né, o Marcos Pontes como ministro da Tecnologia, o único astronauta brasileiro. Então, ele sempre fez esse trabalho. E quando você chega nesse nível, são áreas que eles entendem muito bem, aí falando do Paulo Guedes mais especificamente, é um dos economistas mais brilhantes do Brasil. Ele mesmo. Goste ou não dele. Olha pra câmera 1 e manda um beijo pro Paulo Guedes. Beijo do Paulo Guedes. Dá um beijo no microfone, como se fosse o Paulo Guedes. Aí, moleque. Então, ele é um dos mais brilhantes economistas do Brasil. Ele entende muito bem como fazer as coisas. Nos últimos 4 anos, ele aprendeu a fazer o jogo político um pouco mais. Tem uma inteligência ali que ele não tinha quando ele assumiu aquela posição. E ele sabe do poder que tem uma taxação, né? A taxação, ela tem um efeito no curto prazo de diminuição de preços, digamos assim, por algum tipo de subsídio que ele pode vir a fazer taxa a empresa para subsidiar a população eventualmente, né? Ou alguma coisa do tipo, ou subsidia o preço direto para a população. Ele sabe que todos esses artifícios você até pode fazer em alguns momentos, como Covid. Não tinha o que fazer na crise do Covid. Você tinha que dar dinheiro, imprimir papel e jogar na economia, porque tinha gente morrendo de fome, porque estava tudo fechado. Então é uma questão humanitária. Depois, a economia você vê depois, nesse momento, pensando desse ponto de vista, tá? Mas quando você vai intervir num setor específico, ele vai se adaptar. Se você vai lá e tributa esse setor, seja lá qual for, ele vai subir preço depois para repassar isso para o consumidor final. E aí você vai ter um efeito muito pior de produção, porque você vai ter um consumo mais caro para o consumidor final, um custo de produção mais alto para o produtor, o desincentivo à concorrência, porque quanto maior o seu custo de produção, menos empresas tendem a entrar naquele segmento, e isso dá um baita de um problema. Então, pegar preços e artificialmente controlar eles, como foi feito no governo Dilma, a consequência é a inflação no futuro. E uma inflação galopante. Né? Então é uma inflação que depois tem um custo social muito alto para você conseguir fazer ali o ajuste. Quanto à parte dos dividendos... e o Lula, né? O Lula, cara, esse é difícil, tá? Eu acho que ali ele tem um pouco mais de chance, sim, porque o discurso dele é muito nessa linha de que o Estado tem que ser maior. O Lula sempre deixa claro que o Estado tem que ser o motor de crescimento do país. Ele acredita muito nisso, nessa tese. O indutor. Ele fez isso durante o governo dele, tanto que a gente tinha ali empresas que eram empresas, digamos assim, chave na estrutura. Campeões nacionais. Era esse termo que eu estava tentando lembrar. Muito obrigado. Campeões nacionais, segundo o candidato Lula, né? E, muitas delas faliram, como a Oi. A Oi era uma campeã nacional. Quem não lembra lá da Oi... O Pitch tem muita ação da Oi. Tem muita ação da Oi, Pitch. 12% da sua carteira, R$150. Não, 12 ações. Um pouco mais de R$2. Então, assim, ele tinha essa política de campeões nacionais. Então, nele eu acredito que isso pode vir a acontecer, sim. Ele vai querer as campeões nacionais de novo, tocando o crescimento, fazendo o país andar. Só que isso, cara, eu sou contra qualquer coisa que não gere concorrência. Eu acho que a concorrência, ela ajuda em todos os setores. Tá? Então, ela diminui preço, a concorrência cria efetividade, a concorrência melhora a qualidade do produto, né? É só a gente olhar a própria telefonia, a Oi, como eu brinquei aqui. Anos atrás, há 20 anos atrás aqui, para você ter um telefone em casa, você tinha que ir na Telemar no Rio de Janeiro, que eu não sei qual era aqui de São Paulo, você tinha que comprar uma linha telefônica e as pessoas alugavam as linhas entre si. Hoje em dia, linha telefônica é uma coisa desprezível. Eu peguei essa época. Quanto você pagou, Charlão? Não, você pagava... Era caro uma linha, seria como se hoje fosse, sei lá, 10 ou 15 mil reais. Caralho. Mas em muitos lugares no Rio, uma linha chegava a ter um aluguel de um salário mínimo. É isso aí. Caralho. Só pra você ter? Dependendo da linha. Você alugava de outra pessoa. Você não conseguia linha telefone. Não tinha. Você tinha uma fila gigante e demorava a sair. Então você tinha que alugar de alguém a linha telefônica. Tipo, o cara sublocava pra você como se fosse... Você colocava no teu imposto de renda. Meu Deus. Você tinha uma como linha se fosse um ativo importante. E aí quando você traz a concorrência, né, e o livre mercado para dentro, você faz o preço despencar ao ponto de hoje todo mundo ter uma linha telefônica. Óbvio, tem evolução tecnológica, outras coisas, mas, por exemplo, vamos fechar no telefone fixo. Até corrigiram aqui, era Telerge. Telerge. É que teve a Telemar também. Teve a Telemar depois. Teve a Telemar depois da Telerge. Comprou a Telerge. Aliás, como é que era aqui em São Paulo? Se alguém lembrar... Será que era Telesp, então? Telesp, exatamente. E só um ponto, cara, tem um trote, depois eu posto em algum lugar. Sabe qual é o trote? Tem um trote maravilhoso, antigaço,
que o cara finge que é da Telerge, liga pra um cara, que é maravilhoso, mas aí depois, outro dia... sabe qual é? São os virais do passado. Clássico do Rio de Janeiro. Clássico, Rodava o colégio, clássico. a fita cassete. A galera escutava o trote da Telerge. Esse trote é muito bom, né? Aí você já respondeu da canetada, que você não acredita. Não acredito, apesar de achar que o Lula talvez venha a fazer.